gente, tudo bom? Bom, como vocês viram aqui, eu tive o prazer de assistir alguns filmes da Festa do Cinema Italiano desse ano. E eu fechei com chave de ouro, gente, a sala lotada. E aqui eu tenho que, além de agradecer mais uma vez, aqui um desabafo com vocês de que tem sido muito difícil pra mim, que amo cinema, que respiro cinema, que falo sobre cinema com vocês, enfim, que faço esse trabalho na internet sobre cinema, ver a falta de educação das pessoas dentro do cinema. Aqui no Rio de Janeiro eu costumo ir muito nos cinemas da Zona Sul, porque é onde eu moro, é mais perto pra eu ir e tal. E a gente tem uma diferença também de pessoas que frequentam esses cinemas. A gente tem, por exemplo, o Cinemark, que é um cinema mais popular. E o que eu digo de popular? É um cinema que fica dentro do shopping. Então as pessoas estão ali no shopping, de repente não são pessoas que vão direto ao cinema. É uma galera às vezes muito jovem. E também filmes que são mais blockbuster, né? E as pessoas costumam o quê? Pegar o celular toda hora, rir, levantar toda hora e, enfim, né, trocar de lugar e chutar a cadeira da frente. Isso é muito desagradável para quem gosta de prestar atenção no filme de verdade. Ou, né, tem casalzinho de namorado, fica ali se agarrando, né, de repente esbarra na pessoa do lado. Beleza. Enfim, o que acontece? Existem outros cinemas, por exemplo, do Grupo Estação e o Espaço Itaú, onde foi a Festa do Cinema Italiano, onde as pessoas têm mais intimidade com o cinema. E com quanto aquela mágica para acontecer, ela precisa de concentração. Você não pode estar toda hora com o celular ligado, com aquela luz insistentemente irritante no olho da pessoa, e se ela usa óculos é pior ainda. Você não pode pegar, levantar, chegar depois do filme começar e ficar olhando o lugar, escolhendo ainda se vai sentar ali ou não, atrapalhando as pessoas que chegaram no horário. Você não pode ficar se mexendo tanto, que chute, que não tenha noção que você está chutando a cadeira da frente, enchendo o saco da pessoa da frente. Então, assim, se você é uma pessoa que levanta muito para o banheiro e tal, sim, mas pega um lugar mais no canto. Tem diversas questões assim que são trabalhadas. E eu vejo que quando são esses festivais, como tem o Varilux, né, como tem o Festival do Rio, são cinéfilos, são pessoas que estão acostumadas a ir ao cinema, trabalhando com cinema ou não. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque eu fui de cortesia, eu agradeço mais uma vez a Bom Filme, a Festa do Cinema Italiano, né? Todo mundo, o Espaço Itaú foi incrível comigo, a equipe maravilhosa, me atendeu super bem, como sempre, quando eu tô pagando, quando eu vou de cortesia. Mas hoje, quando eu estava indo aí no último dia, eu vi tantas pessoas, mais idosos, né? Mas também muitas pessoas de outras idades, né? A minha idade, ou um pouco mais novo, com papel na mão para ver os filmes todos, para conferir. Esse eu já vi, trocando experiência ali na sala de espera. A sala lotada, eu peguei a última cadeira que tinha lá no final. E um silêncio na sala. E os filmes europeus, principalmente também o italiano, porque o francês ainda tem, eu acho que tem um pouquinho mais de ação muitas das vezes, não sempre. Ele precisa daquela, sabe, daquela suavidade, da gente escutar a trilha sonora, da gente se envolver com o filme. É um filme, por exemplo, Nostalgia, que precisava disso, que bom que eu tive. Que surpresa gostosa que foi assistir com uma sala onde todo mundo ali respeitava o espaço do cinema, sabe? Então, realmente foi uma experiência maravilhosa para finalizar a Festa do Cinema Italiano. Vamos então começar aí com a crítica desse filme Nostalgia, que vai depois, já vi, estrear nos cinemas aqui do Brasil. Então já prepara, porque vale muito a pena assistir, ainda que eu acho que tem gente que não vai curtir tanto assim o final. E, pra ser muito honesta, talvez, se eu não tivesse pensado tanto nesse final antes de vir falar aqui pra vocês, eu também não gostaria desse final. Não vou dar spoilers, tá? Mas o que eu vou dizer pra vocês? É um final que é condizente com o que tá acontecendo no filme. E agora eu vou falar sobre ele pra vocês. Bom, Nostalgia é um filme do diretor Mario Martoni. Ele tem como protagonista o maravilhoso que acabou de fazer o Colibri, que eu vi também, falei com vocês aqui, que é o Pier Francesco, agora é Fauno, né? Fauro, acho que é assim. E é uma história que se passa em Nápoles. O Felice, ele é um homem de 50 e poucos anos, e ele, quando ele tinha 14, 15 anos, ele foi embora de Nápoles. E ele nunca mais voltou. Ou seja, tem 40 anos que ele saiu, morou em alguns países e depois fincou seus pés no Egito, onde ele se casou, não teve filhos, e hoje ele retorna para Nápoles para visitar a sua mãe, Teresa, que é a Aurora Quattrochi. Quando ele visita a mãe, ele percebe algumas coisas, por exemplo, que ela não está vivendo no mesmo apartamento que eles viveram, né, com o pai dele e com ele a vida toda.
ela tá muito idosa e precisando de cuidados. Ela tá tendo algumas coisas que o idoso tem, algumas manias, né, e faltando higiene. Então ele começa a ver que fez falta a presença dele, que não somente ajudar com dinheiro, ou ligar para ela com o telefone que não estava mais funcionando, ou mandar um monte de carta, ela nem enxerga mais, ele não sabe dela. E aí ele percebe o quanto ele fez falta esse tempo que ele perdeu com a mãe. Ainda que vá acontecer algumas situações ali que o roteiro não entra muito a fundo, né? Até foi uma surpresa pra mim o que vai acontecer, e aí eu vou deixar que vocês descubram. O que também vai mostrar pra gente é o quanto esse homem, através dessa dor de ter visto que ele, né, que nunca mais voltou pra mãe e tal, ele teve um motivo pra sair assim e nunca mais voltar. E ele chega a perguntar pra mãe em determinado momento, eu deixo pra vocês descobrirem, e pergunta pra ela por que ela nunca o visitou em Nápoles, ou seja, a esposa dele nunca nem viu essa mãe dele. E ele tá todo esse tempo fora. Ali ele vai ver que o bairro virou outro bairro. Ele tá um bairro com mais imigrantes, com mais pobreza, com mais questões sociais que não foram resolvidas. Tá muito mais intenso do que o tempo que ele era garoto. E quando ele conhecia ali aquele local. E ele tinha um grande amigo, que hoje em dia é um cara que manda ali, mas não do lado do bem. Ele é um chefão dali, que é interpretado pelo Tommaso Ragno. Ele é o Orestes Spaziano. Ele era um grande amigo dele. E ele estava... durante a adolescência dele, eles eram muito unidos e eles ficaram estremecidos à amizade porque um foi embora e o outro ficou. E aí o que aconteceu eu também vou deixar para vocês descobrirem, mas eu posso dizer que foi um trauma grande ali para a cidade, para eles também, e é isso que a gente vai descobrir conforme a narrativa vai avançando. Existem muitas coisas nas entrelinhas que vão sendo descobertas. E um personagem que eu achei sensacional e que tenta trazer os jovens para dentro da igreja do seu jeito, mas um jeito não muito convencional, né? Um jeito um tanto quanto peculiar, é um padre que chama o Padre Luigi. Ele é um padre jovem, ali tem no máximo 40 anos, e ele permite que os jovens, por exemplo, bebam na igreja, não dentro exatamente da igreja, mas ali nos arredores, para trazer esses jovens, porque eles têm uma grande questão ali no bairro, que é o seguinte: os jovens estão sendo chamados para fazerem tráfico de drogas, as meninas entram na prostituição, então tem várias questões ali sociais importantes. Para chamar esses jovens para perto da igreja, mais perto das coisas boas, ele permite que algumas coisas sejam feitas que não são muito comuns em igrejas, ainda mais católicas. Bom, o que a gente vai ver é que o personagem Felice, ele vai ter uma decisão, tomar uma decisão que a gente não espera. E essa decisão nem sempre é a mais correta e é que a gente acha que ele deveria ter tomado. Pelo menos da minha parte, eu fiquei o tempo todo achando que isso não vai acontecer, mas acaba acontecendo. Então a gente vai ver que essa culpa dele, essa conexão toda que ele tem, e algumas decisões que são tomadas, são baseadas não na parte racional dele, mas na parte emocional, que se sente muito culpado por ter deixado de lado algumas pessoas e também a sua mãe no momento ali, durante todos esses anos, não ter retornado, ter feito a sua carreira, ter feito sucesso, mas ter esquecido ali o seu passado. Ainda que ele tenha saído muito jovem, algumas cicatrizes nunca foram curadas, as feridas não foram curadas totalmente. Ele também vai ter um amigo, né, ali da família, que ele não se lembra totalmente, mas que tem ali frases muito importantes pra gente entender como é que era o dia a dia daquela casa, como é que aquele rapaz era visto ali no bairro. As mudanças que acontecem também são informadas a ele, mas de alguma maneira ele tenta se desligar disso, trazer pra perto o que ele tinha de lembrança e tenta corrigir de uma maneira que a gente sabe que nem sempre é possível apagar totalmente o passado, e as pessoas com o tempo nem sempre são as mesmas pessoas que a gente conheceu, elas mudam e nem sempre para melhor. Eu adorei o roteiro, eu achei a fotografia maravilhosa, e como eu disse pra vocês, ainda que o final não seja o que eu gostaria, é o final que dá para ser aceito mediante tudo que acontece e mediante as decisões que são tomadas pelo protagonista. Então não tem outra nota para dar que não seja excelente. É uma história forte, é uma história sobre retorno às suas origens. Nostalgia é exatamente uma palavra muito boa, porque é o que ele sente. Ele não sentia falta até não rever
o que ele viveu. A partir do momento que ele retorna, ele sente falta dos anos que ele não esteve ali presente. E com isso ele quer retomá-los. Mas nem sempre há tempo ainda para salvar o tempo que foi perdido durante esses anos todos. Bom, eu vou ficando por aqui. Acho que eu já falei bastante sobre o que aconteceu, sem dar nenhum spoiler. É bem difícil. Eu gosto muito de fazer vídeo com spoilers para vocês, para poder me abrir aqui e contar com vocês muitas coisas que são, acho bacana a gente dividir aqui. Mas é isso. Se alguém assistiu, não esquece de colocar no comentário aqui embaixo. Vai estrear, se não me engano, ele é da Imovision. Deve ter cabine depois normal, deve estrear para parte do Brasil e depois deve sair em streaming. Então guarda esse nome aí se você gosta de cinema italiano, porque eu vou dar nota de excelente, valeu muito a pena. E fica ligado nos outros anos que tiver festa do cinema italiano, porque vale super a pena participar. Tem evento gratuito, ainda vai ter mostra. Então entra lá também no site para saber se dá na sua cidade, para você curtir alguma coisinha aí dessa festa maravilhosa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!